Valéria, o que você fez para perder tanto peso? Essa é a pergunta que eu mais recebo lá no Instagram, principalmente agora que eu voltei às redes sociais, tinha ficado um mês fora. E nesses últimos 2, 3 meses foi o período em que eu mais perdi peso. Então hoje eu vou contar para vocês o que eu fiz para perder todo esse peso. Fala, mulheres! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo para esse canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês, então, o que eu fiz para perder todo esse peso. E eu quero que, né, isso que eu vou contar para vocês, que é uma vivência minha, também ajude vocês, não só na área da saúde, do emagrecimento, da perda de peso, mas também nas outras áreas. Porque eu vou trazer aqui qual foi o segredo, o que eu fiz para conseguir isso. Mas antes eu quero que você me faça um favor, eu nunca pedi isso aqui. Quero que você dê um like aqui, curta esse vídeo para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas, porque eu sei que esse tema é um tema que atinge muitas mulheres têm problema com isso, e eu quero ajudar o maior número de pessoas possível com esse vídeo aqui. Então, a minha vida inteira eu tive problema com a balança, tive problema com a comida, eu sempre tive compulsão alimentar, mas principalmente pro doce. E eu até comento, falo pro meu marido, eu tenho consciência disso hoje, que eu sou viciada em açúcar. Mas não só, eu tenho alguns outros alimentos que me dá gatilho para eu agir compulsivamente sem conseguir parar. Então, coisas que eu amo, por exemplo, brigadeiro, chocolate, né, bombons, café, amendoim, eram coisas que eu começava e não conseguia parar. Uma caixa de bombom, para vocês terem uma ideia, eu não conseguia comer 2, 3 bombons no máximo. Era a caixa inteira, em uma sentada só. Uma barra de chocolate, eu ganhava uma barra de chocolate, eu comprava, eu não conseguia tirar só uma filinha de chocolate e guardar o resto. Não, eu comia a barra toda. Brigadeiro, fazia um brigadeiro de panela, né? Enfim, de colher, eu comia tudo, eu não conseguia deixar para depois. Café, era uma térmica inteira, praticamente sozinha. Enfim, amendoim, aqueles amendoim japonês, qualquer tipo de amendoim, gente. Eu começava a comer, às vezes comprava um pacote, ia comendo, até sentir que ia explodir. Então, gente, eu era doente. Então, às vezes, a gente tá comendo as nossas emoções. Não tá alimentando o nosso corpo. Principalmente porque o que a gente coloca para dentro não nutre em nada. Não tem valor nutricional nenhum. Só lixo, só veneno. Então, a gente precisa, primeira coisa, entender que o problema não é a receita do que comer. O que você está comendo? O que você está tomando? São perguntas que eu estou recebendo. Não existe receita, gente. Existe criar vergonha na cara, porque todo mundo sabe. A gente sabe o que faz bem e o que faz mal para o nosso corpo. O problema está aqui. A gente não consegue mandar o cérebro, mandar a nossa mente parar de comer o que faz mal para o nosso corpo. E com esse comportamento que eu tive ao longo de muitos anos da minha vida, o que eu ganhei com isso? Refluxo gastroesofágico. Em 2023, eu tive esse diagnóstico de refluxo e é algo que eu não desejo para ninguém, porque eu descobri depois que não tem cura. Eu comecei a sentir, lá em 2023, à noite principalmente, eu acordava de madrugada, sufocada, com o peito apertando, uma dor que começava a irradiar para as costas e eu achava que eu estava infartando. E eu comecei a ficar assustada porque a intensidade foi aumentando. E aí eu busquei um médico, foi uma médica. E aí eu relatei para ela, achando que eu estava com um problema no coração. E ela falou, olha, esses sintomas são de refluxo. Mas ela pediu um eletrocardiograma, eu fiz o eletro, deu tudo normal. E aí veio, né, confirmou-se o diagnóstico de refluxo. Ela não pediu endoscopia na época, nem nada. Mas me deu tratamento de 3 meses, com 3 medicamentos, eu tomei. Passou. Fui curada, só que ela não tinha me falado que não tem cura. A médica poderia, sim, ter sido uma médica mais qualificada. Ela não falou que não tinha cura, que eu tinha que cuidar para o resto da vida. Ela não falou quais, né, não me deu orientação nenhuma. Então, claro, isso contribuiu também para que eu demorasse a ter esse resultado de qualidade de vida que eu tenho hoje. Aí passou, fui curada e eu continuei comendo essas coisas com redução, porque ela, pelo menos ela falou, ó, reduz a quantidade de café, reduz a quantidade de açúcar, reduz a quantidade de gordura, coisa que a gente ouve de todo nutricionista, de todo profissional de saúde, a gente ouve isso. Então, a gente às vezes entra aqui, sai aqui, sabe aquela coisa? Você sabe, eu sei disso. Então, ela pediu para eu reduzi, óbvio. Mas para quem come uma caixa de bombom sozinha, meia caixa já é reduzir, não é? Só que, para quem tem refluxo, meia caixa é a morte, gente. Então, eu fui reduzindo e tal, fui tentando me alimentar um pouco melhor. Mas, o ano passado a gente veio para cá e voltou o refluxo.
E voltou, gente, com uma intensidade surreal. É uma dor, assim, que eu achava que eu ia morrer. E era uma dor que não cessava com remédio nenhum. E nenhuma posição deitada melhorava, nada, nem posição. E eu ficava 2 horas, no mínimo, 2 horas de dor, sem saber o que fazer. Era só tolerar aquela dor, só suportar aquela dor. E às vezes atacava as crises, bem no momento que eu estava sozinha com o Theo em casa, né? Que após as 4 horas da tarde, 5 horas, meu marido sai para trabalhar e eu fico sozinha com o Theo. Então atacava, às vezes, nesse horário, fim do dia, e eu sozinha ali com ele, me contorcendo de dor. E ele exigindo demais de mim e eu chegava a chorar de dor. Enfim, aí, com isso, eu passei a estudar um pouco mais sobre refluxo, ver que alimentos que eu tinha que cortar da minha vida. E aí eu comecei cortando o carboidrato, excesso de carboidrato, né? Na verdade, eu cortei tudo, cortei o pão na minha vida, do café da manhã. Fui cortando aos poucos. E aí depois, ainda, para ajudar, eu descobri que cada pessoa reage de um jeito. Então, às vezes, por exemplo, alguns alimentos saudáveis são proibidos, digamos assim, para quem tem refluxo. Tomate, por exemplo, não tem pessoas que comem um tomatinho e já dá ruim. Tem gente que come à vontade, não dá. Então, cada organismo responde de um jeito. E aí eu fui estudando sobre isso. E eu tive que fazer testes em mim para saber. E como que eram esses testes? Comer para ver se eu ia passar mal. E o problema é que a maioria das vezes eu passava mal. Então foi um processo muito difícil, gente. Com o tempo eu fui entendendo melhor sobre isso. Vi que alguns alimentos bem específicos eu não podia comer de jeito nenhum. Então eu fui cortando. Só que o que acontecia? Eu cortava esses alimentos, aí eu melhorava, e aí eu esquecia da dor, esquecia como era a intensidade da dor e arriscava de novo a um certo dia comer alguma coisa que não podia. Um chocolate, alguma besteirinha, geralmente. E aí vinha a dor, e aí eu parava por um tempo, aí ficava boa, e aí esquecia da dor, e aí arriscava de novo, e aí vinha de novo a dor. Então virou um ciclo assim em que eu estava agredindo o meu próprio corpo. Eu me agredia. Eu não conseguia entender que eu precisava tomar uma decisão. Ou eu me amava ou eu não me amava. Porque além de toda essa dor que o refluxo trazia, a medicação que eu comecei, porque como eu sabia quais eram os remédios, né, a medicação que era fazia o tratamento, eu comprei os remédios, fiz por um tempo o tratamento, só que essas medicações, elas inibem a absorção de certas vitaminas no corpo. Então eu fui ficando fraca, assim, gente, uma fraqueza que eu já acordava sem forças. Então eu estava muito mal, eu até compartilhei algumas vezes nos stories, eu tomando, aí comprei vitaminas para ver se repunha e foi assim, um processo muito difícil. Eu não conseguia, porque quem tem refluxo precisa fazer atividade física, precisa, porque isso melhora muito. Eu não conseguia porque eu não tinha força, como eu falei, eu já acordava cansada, exausta, ainda tinha que trabalhar, ainda tinha que cuidar do meu filho, que exigia muita energia, então eu não conseguia fazer atividade física. E aí o que me restou então? Chegou um ponto que eu pensei, não quero mais isso pra mim. Eu não aguento mais me maltratar, eu não aguento mais passar dor, eu não aguento mais. Então eu criei vergonha na cara e falei assim, não, eu não quero mais isso pra mim. Hoje eu tomo a decisão de mudar. Eu não vou mais ser fraca. Eu domino as minhas emoções, eu domino a minha mente. Eu sou mais forte que isso. E mais forte que isso é o Senhor que eu sirvo, é aquele que habita em mim. Eu não posso fazer isso com o templo do Espírito Santo. Deus não deve estar contente com isso que eu estou fazendo, colocando lixo para dentro de mim, porque o que mais causa isso, essa crise de refluxo, é o açúcar, a gordura, é o excesso de carboidrato. A gente sabe que isso não faz bem. Então, Deus não está feliz com isso, eu não estou agradando Ele. Então, chega. Então, foi esse o ponto de partida. O basta, o chega, o eu mando agora, o eu me amo. A partir de hoje eu me amo e eu que mando na minha mente. E então eu passei a me alimentar melhor, a exercer a criatividade, né? Porque aí então eu vi o quanto a gente tem diversidade de alimentos. E a gente às vezes fica preso naquilo e não varia o cardápio. A gente tem muita coisa para comer, para se alimentar. Então eu passei a comer coisas mais saudáveis, a comer cuscuz, tapioca, enfim, ovo, gente. Ovo é um alimento muito rico. Frutas, saladas, verduras, legumes. A gente tem. Deus foi tão maravilhoso com a gente, só que o inimigo
né, apresenta através do mundo coisas que fazem mal pra gente, né? Os lixos que a gente coloca dentro, os venenos que a gente coloca para dentro. Então, por eu ter essa compulsão alimentar desde sempre, eu tinha que cuidar muito, porque eu tinha que criar novos vícios positivos. E graças a Deus eu consegui criar vícios positivos com alimentos que eu amo e que são saudáveis e que não fazem mal para o meu corpo. Então, isso foi mudando a minha mente. Fui substituindo maus hábitos por bons hábitos. Na verdade, é o mesmo hábito, só que colocando uma coisa boa no lugar de uma coisa ruim. Né? Comer coisa boa, comer coisa que nutre o meu corpo e não nutre a minha emoção. Então, foi esse o segredo. Mas a grande virada de chave foi que não é nem sobre o que eu como, é sobre a quantidade que eu como. Então, isso também me libertou de uma forma surreal. Porque não é que eu nunca mais vou poder comer um doce. Eu posso. Só que eu tenho que ter a consciência na minha mente que é eu que governo ela. E eu só posso comer uma quantidade X. Eu tenho um limite. E o mais lindo de tudo é que eu comecei a ouvir o meu corpo. Ele fala, o nosso corpo fala. Então eu tô ali comendo, seja o que for. Ele me avisa, Valéria, tá na hora de parar. E aí eu paro, respeito, sem problema nenhum, sem sofrimento nenhum, porque é o sinal que eu já tenho o suficiente, eu não preciso de mais. Dias atrás a gente teve um aniversário onde tinha bolo, tinha cachorro quente eu não posso comer porque salsicha faz mal. Mas a quantidade que é o segredo, então eu comi um cachorrinho quente só, um pedaço de bolo e pronto, fiquei satisfeita. E assim, saber que eu posso continuar comendo o que eu quiser, só que a quantidade certa, isso mudou totalmente a minha mente, sabendo que eu ainda sou livre para comer o que eu quiser, só que eu estou no controle da minha mente. Eu tomei a decisão de que eu sou a dona da minha vida, né, do meu corpo, eu que governo através do que agrada a Deus, e tudo mudou, tudo passou a fazer sentido. Eu não agrido mais meu corpo, eu amo meu corpo, eu me amo acima, né, de qualquer besteira que tem aí para comer, de qualquer vício, de qualquer coisa. Eu me amo e pronto. E tem uma frase do Joel J, ele é bem famoso na área da disciplina e alta performance, e essa frase é antiga. Ele falou uma vez assim: se você perder para uma coxinha, você vai ganhar de quem? Essa frase, assim, me acompanhou nesse processo, porque cada vez que eu perdia, porque, assim, foi um processo, gente, de 1 ano, para vocês terem noção. Não foi agora, nesses últimos meses, que eu comecei a perder peso, não. Foi um processo de 1 ano. Então, em todo esse processo, em todos esses meses, o que vinha na minha mente é, pô, você perdeu para uma caixa de bombom, Valéria, você vai ganhar de quem? Você perdeu para uma barra de chocolate, Valéria, você vai ganhar de quem? Valéria, você perdeu para isso, você vai ganhar de quem? Aí vinha o sentimento de, poxa, tô fraca, eu preciso me fortalecer. Tô fraca, preciso me fortalecer. E eu pedia muito para Deus me ajudar nesse processo. Óbvio que sem Deus a gente não consegue nada. Sozinha a gente não consegue nada. Então, pedindo para Deus, e se for para honrar Ele, se for a vontade dele, é óbvio que Ele quer que a vontade dele é óbvia, que é ter o nosso corpo saudável, porque Ele habita em nós. Então, Ele não quer que lixo entre aqui. Ele não quer ver a gente mal. Ele quer a gente saudável. Então, se é a vontade dele, Ele vai te ajudar. Então, gente, esse é o segredo, né? Venha lá no Instagram, qual é o segredo? Passa a receita. A receita é você tomar a decisão. A receita é você parar de deixar a tua mente te controlar e você controlar a tua mente. É parar de comer as suas emoções e nutrir o seu corpo. E você sabe o que precisa para nutrir ele. Não é brigadeiro, não é chocolate, não é, sabe? Não são essas coisas industrializadas, embutidos, não é nada disso. Você sabe o que Deus criou para te alimentar. Então, a receita é essa. Então, a mensagem desse vídeo é: não existe receita. Existe uma decisão e uma mudança de mentalidade. E se você está passando por algo assim, algo parecido, e esse vídeo tenha falado com você de alguma forma, eu desejo de coração que você tenha força suficiente para tomar essa decisão. E se tiver difícil, busque a Deus, porque Ele vai te ajudar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então, olha, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.